No ano de 2015, um jovem não satisfeito em apenas hackear a Microsoft e a Sony decidiu entrar ao vivo na maior rede de televisão do país para se gabar do seu feito. Alguns anos depois, ele encontraria um alvo inusitado para hackear: sessões online de terapia. Pois é, imagina alguém confiscar todos os seus relatos mais pessoais que você dá para os seus profissionais de saúde e alguém te extorquir para não jogar tudo a público. Esse é apenas o início da história de Julius Kivimaki, que foi de um simples hacker de Minecraft a um dos criminosos mais procurados da Europa. Hoje iremos falar sobre a história desse maluco, então deixa o like aí embaixo para poder me ajudar, se inscreva se você for novo por aqui e não esqueça de comentar aí outros hackers ou grupos hackers que vocês querem que eu faça vídeo aqui no canal. Já tem bastante aí, mas tem muita gente fazendo merda por aí, então deixa o likezão e antes da gente começar vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. O vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. A Blaze é um lugar onde você tem diversos jogos para se divertir, como o jogo Crash, o Mines, o Slide, e hoje eu vou mostrar para vocês o mais famoso deles, o Crash, e atenção, é apenas para maiores de 18 anos. O jogo Crash funciona assim: você vai colocar o seu valor e vai iniciar o jogo. Aí um contador vai subir com um multiplicador e o seu trabalho é sair do jogo antes que esse contador estoure, multiplicando o seu valor em diversas vezes ou perdendo tudo. Para jogar na Blaze basta se registrar no site, é bem rapidinho, e fazer o depósito nesse botão aqui usando o Pix, que aí o valor vai aparecer instantaneamente na sua conta e você já vai poder sair jogando. Lembrando que tanto os depósitos quanto os saques podem ser feitos via Pix, e antes de confirmarem a transição, usem o meu cupom STACKS ou entrem pelo meu link aí na descrição para ganhar até R$1.000 de bônus e 40 rodadas grátis para entendendo como que o site funciona, beleza? Para qualquer problema, usem o suporte da própria Blaze no canto inferior esquerdo aí da tela e por fim, vocês sabem, não coloquem dinheiro aqui que vocês não estão podendo gastar, é para ser tudo só uma diversão, beleza? Joguem com responsabilidade, o link tá embaixo e agora vamos ao nosso assunto. Nascido na cidade de Espoo, na Finlândia, em 97, Julius sempre teve bastante afinidade com computadores e começou a usá-los quando tinha apenas 3 anos de idade. E como muitas pessoas nascidas nessa época, incluindo algumas pessoas aí que estão assistindo, o primeiro grande vício de Julius na internet foi ele mesmo, o Minecraft. Dentro da comunidade do Minecraft, o Julius era conhecido por ser um troll do seu jeito mais puro e simples possível. Ele simplesmente invadia os servidores para roubar os itens das pessoas, destruir suas casas, colocar fogo nelas e tudo mais, enfim, fazer um caos e depois apenas sair. Por mais bizarro que pareça, por conta da sua paixão de trollar os outros, ele começou a estudar mais sobre hacking para poder desenvolver os seus próprios hacks pro Minecraft. Pois é, o Minezinho foi a entrada do crime para esse cara. Nesses fóruns, Julius usava o nick de Ryan C e ele rapidamente se tornou famoso por contribuir com vários hacks pro Minecraft e também para outros jogos, mas ainda assim, outros usuários evitavam se aproximar muito por causa do seu comportamento sempre agressivo. Inevitavelmente, o Julius foi banido dos fóruns por conta disso, mas antes ele começou a enxergar o hacking como uma oportunidade para poder fazer uma grana. E para isso ele começou a recrutar outras pessoas para ingressar ali na sua primeira empreitada. Um grupo chamado Hack the Planet, ou apenas HTP, viu as contribuições de Julius e seus posts recrutando mais hackers para se juntar a ele e decidiu convidá-lo para se juntar ao grupo. Uma vez dentro do HTP, Julius começou a trabalhar em um esquema de roubo de identidade que consistia basicamente em invadir servidores de empresas com muitos clientes para roubar suas informações e vendê-las depois na internet. Julius invadia servidores de seguradoras, de imobiliárias, de tecnologia e de qualquer outra empresa que ele pudesse armazenar os arquivos dos clientes. Para isso acontecer, ele desenvolveu um vírus que consistia em evitar a detecção de mais de 50 antivírus diferentes, e a maioria dessas empresas usava algum deles, já que eram os 50 antivírus mais populares do mundo. Quando o restante do grupo percebeu as habilidades de Julius, eles ficaram chocados, principalmente porque toda a sua base de estudo vinha de joguinhos online. Como os antivírus não conseguiam detectar a presença dos invasores, o sistema criado por Julius ficava nos computadores das empresas por semanas, meses, fazendo download automático de todo novo registro que aparecia e imediatamente colocando à venda. Esses registros eram usados para vários tipos de golpes diferentes, como roubo de identidade, empréstimos falsos, clonagens de cartões, mas Julius não queria saber de nada disso. O trabalho dele era simplesmente roubar os cartões e vender, e o comprador que fizesse o que quiser com as informações. Com a ajuda do HTP, ao longo dos meses, Julius conseguiu infectar 60 mil servidores e fez questão até mesmo de postar tutoriais nos fóruns de como ele fazia isso. Vale lembrar que tudo isso aconteceu mais ou menos em 2012, quando ele ainda tinha 14 anos de idade. Com o tempo, o HTP foi se tornando alvo da polícia porque, assim como vários grupos, eles assumiam a autoria dos seus crimes publicamente, sempre se gabando pelo que conseguiram. É uma estratégia que os grupos hackers fazem para colocar mais medo nos seus alvos, ganhar apoio público e tudo mais, só que no final das contas, eles acabam até facilitando o trabalho para as autoridades, né? Vários membros do HTP começaram a ser presos e os que restaram começaram a encerrar suas atividades e sumirem. Apesar do Julius ser um desses que restaram, ele continuou praticando
praticando crimes e foi preso em 2013 sob a posse de 3.000 cartões de crédito clonados. No entanto, por ter apenas 15 anos de idade na época dos crimes, Julius foi liberado. Nessa hora você pode estar se perguntando onde estavam os pais desse garoto, mas essa é a parte da história que ninguém sabe. Tudo que se tem conhecimento em relação a isso é que assim que Julius começou a ganhar dinheiro com os hackings, ele saiu de casa. Aos 16 anos, Julius acabou cruzando com um grupo hacker chamado Lizard Squad, que inclusive já temos vídeo aqui no canal sobre. Assim como o garoto, eles tinham um espírito de troll e eram especialistas em criar hacks para grandes jogos online como o League of Legends. Eles eram muito famosos no Twitter, onde divulgavam todos os seus atos e tinham cerca de 120 mil seguidores na época. Quando eles avisaram com antecedência que iam fazer o ataque à Microsoft, toda a comunidade já pirou, já que era raro um grupo hacker anunciar o seu próximo passo assim desse jeito. Diante disso, a Microsoft poderia reforçar a segurança ali para evitar qualquer problema, já que eles tinham a vantagem de saber que poderia acontecer alguma coisa, ou eles poderiam só ignorar achando que era um blefe, e foi isso que eles fizeram. O Lizard Squad, no entanto, não estava blefando, e bem na véspera de Natal, eles derrubaram os servidores da Xbox Live e da PSN. E adivinha quem estava por trás disso tudo? Exatamente, a entrada de Julius no Lizard Squad animou todo o restante do grupo, e essa foi a primeira grande operação deles com o jovem na equipe, mas dessa vez eles decidiram ir além. Inclusive, no fim do vídeo eu vou colocar aqui como tela final o meu vídeo do Lizard Squad para vocês conferirem essa história, mas enfim, seguindo. Julius simplesmente ligou para as maiores emissoras de TV e se autodeclarou o responsável junto com o Lizard Squad. Ele ofereceu entrevistas e depoimentos e tudo mais para que fizesse o máximo de barulho possível. Nas entrevistas, Julius dizia que havia hackeado a Microsoft para mostrar como as empresas bilionárias não protegem o suficiente os dados dos seus clientes, e aquilo era uma forma de protestar sobre isso e tentar mudar as coisas. Julius começou a ficar famoso na internet após a entrevista, e como ele gostava de desafiar as pessoas, ele postou uma foto com uma placa escrita Dox Me. Doxing, no caso, é a prática de expor dados pessoais de uma pessoa publicamente, e o que ele estava dizendo era basicamente: ninguém consegue descobrir meus dados. Apesar da sua habilidade com hacking, o que realmente o satisfazia era irritar e perturbar pessoas aleatórias, e quando ele não gostava de alguém, era ainda pior. Julius costumava praticar o swatting contra suas inimizades online, que, caso você não saiba, é a prática de acionar a SWAT para ir até o endereço de alguém reportando um crime falso ou até mesmo fazendo uma ameaça de bomba. Inclusive temos vídeo aqui no canal sobre isso também. Uma das maiores inimizades de Julius era um cara chamado Blair Strater, e para mexer com ele, Julius simplesmente hackeou o site da Tesla e escreveu lá que o hack havia sido feito por Blair, e disse que quem fosse até o seu endereço ganharia um carro da Tesla de graça. Então ele colocou o endereço de Blair no site, e aí já não tinha mais volta. Ele foi assediado por pessoas acreditando que ele era o real culpado, e no meio disso também tinham pessoas furiosas querendo que ele fosse punido de alguma forma. Quando não havia mais nenhum jeito de atingir Blair, Julius hackeou os perfis da sua mãe e fingiu ser ela enquanto postava coisas absurdas em suas redes sociais. Resumo da história: a família de Blair foi toda afetada, seus pais se divorciaram, todos os membros se afastaram um dos outros, e tudo porque um adolescente queria brincar de ser troll enquanto a polícia não fazia nada e a família também não podia fazer muita coisa. Na verdade, quase nada, porque o Julius foi preso depois disso, porém por conta da sua idade, novamente ele pagou uma multa ali e foi solto rapidamente, até que em 2015 a nossa história começa a mudar porque ele completou 18 anos de idade. Depois de completar a maioridade, Julius começou a aproveitar todo o dinheiro que ele havia ganhado com roubo de identidades e viajou pela Europa ostentando carros de luxo, festas e mulheres, e ainda postando tudo nas suas redes sociais. O tempo foi passando e essa vida de luxo se estendeu até mais ou menos o período da Covid-19, que ele inclusive estava em Dubai curtindo. E é aqui que acontece uma das partes mais importantes da nossa história. Em outubro de 2020, diversas pessoas começaram a receber e-mails contendo todos os seus dados e informações pessoais. Na mensagem, o hacker pediu um valor de resgate, pois caso contrário, ele iria vender todas as informações na Deep Web, e aí sabe-se lá o que poderia acontecer com elas. Todos os e-mails eram assim: estamos contatando você pois descobrimos que você usa os serviços de psicoterapia da Vastamo. Se nós recebermos 200 euros em bitcoins nas próximas 24 horas, suas informações serão permanentemente deletadas dos nossos servidores. Sim, caso você não tenha entendido ainda, Julius hackeou a maior rede de clínicas de psicologia da Finlândia, a Vastamo, e nela conseguiu os dados de simplesmente 33 mil pacientes. Os dados iam desde documentos de identidade até os registros de tudo que alguns pacientes haviam dito durante as sessões de terapia, e vale lembrar que devido à Covid-19, as terapias passaram a ser feitas online. Então se alguém havia traído ali o seu marido, a sua esposa, ou feito algo de ruim, se eles tivessem um segredo ali que eles quisessem que só seu psicólogo soubesse, agora eles precisariam pagar 200 euros para que essas informações não fossem vazadas. E assim, você até pode pensar que isso não é nada demais, mas pensa aqui comigo rapidinho como seria a sua vida se todo mundo soubesse tudo que você já contou ali confidencialmente para sua psicóloga, pro seu psicólogo, ou se vocês não fazem nenhum tipo de tratamento,
feito para algum amigo de confiança. Pois é, para piorar, todos os 33 mil clientes receberam a mesma mensagem no mesmo dia, e isso iniciou um frenesi entre as redes sociais e a mídia. A Finlândia tem só 5 mil habitantes, então 33 mil pessoas significava bastante coisa. Para você ter uma noção, nesse dia a Finlândia estabeleceu um recorde, já que esse era de longe o maior crime já cometido na história do país em quantidade de pessoas afetadas. A Vastaamo enfrentava um escândalo sem precedentes e entrou em pane total no dia em que os e-mails foram disparados, e foi assim que Júlio simplesmente trouxe seu próprio país ao caos absoluto. O que antes era um atrativo para Vastaamo, que era a melhor forma de fazer terapia online e tudo mais, rapidamente se tornou sua ruína, porque eles também ofereciam um serviço de gravação das sessões, que também foi invadido por Julius. O pior caiu no colo do CEO da empresa, o Ville Tapio, que um mês antes havia recebido um e-mail de Julius dizendo o seguinte: estou sob posse dos dados de mais de 30 mil pacientes. Se você quiser mantê-los em segredo, deve me enviar 40 bitcoins. Na época, 40 bitcoins valia aproximadamente $500 mil, e se Tapio soubesse o que viria depois, ele certamente teria feito esse investimento aí. Julius prometeu que vazaria todos os dias registros de 100 pacientes para pressionar os outros a fazerem logo o pagamento, e aqueles que estavam demorando mais de 24 horas para responderem iam ter o valor do resgate aumentado para 500 euros. E foi no meio disso tudo que ele cometeu um erro inacreditável. É sempre um erro bobo que faz tudo desmoronar. E um dos arquivos que Julius subiu dos registros de pacientes, ele acabou colocando não apenas os dados das vítimas, mas também os seus próprios dados dentro da pasta. Provavelmente Julius tinha uma máquina virtual com uma pasta para cada paciente, mas também tinha uma máquina própria com os seus dados do seu computador pessoal ali, e acabou colocando no meio do vazamento por engano. Aquilo era basicamente pegar todas as provas existentes no mundo de todos os crimes que ele cometeu e disponibilizar gratuitamente para o mundo inteiro. É como se a magia tivesse virado contra o feiticeiro, já que ele tentou ganhar uma grana vazando informações pessoais dos outros, e no fim das contas suas próprias informações foram vazadas por ele mesmo. Julius deletou tudo assim que percebeu o erro, mas já era tarde demais. O vazamento dos próprios dados permitiu com que as autoridades da Europa montassem um documento de 2.200 páginas listando todos os crimes virtuais que ele já cometeu. A partir dali, ele era oficialmente um foragido da lei. Como ninguém sabia exatamente onde ele estava, a Interpol emitiu diversos cartazes e espalhou por vários países, tornando assim um dos criminosos mais procurados da história da Europa. Agora era só questão de tempo até alguém o encontrar. Mas ao contrário da maioria dos criminosos foragidos, Julius continuou atualizando suas redes sociais e comentando em posts que falavam sobre seus crimes, quase como se desafiasse as autoridades a encontrá-lo. Até que no dia 3 de fevereiro de 2023, um departamento de polícia na França recebeu uma ligação de uma moça dizendo que estava acreditando que estava rolando uma briga na casa vizinha porque estava ouvindo muitos gritos, móveis quebrando e tudo mais, e ela achou que poderia estar rolando alguma coisa sinistra. Bom, as autoridades foram até o local e lá encontraram um garoto deitado no sofá bêbado, dormindo, e esse homem era sim Julius, o homem na época mais procurado da Europa. No momento, as autoridades não reconheceram, até porque ele deu uma identidade falsa com outro nome e que dizia que ele havia nascido na Romênia, mas eles desconfiaram. Com um cruzamento rápido de informações, eles confirmaram que sim, aquele era o Julius e que ele havia sido encontrado da maneira mais idiota possível, chegando em casa bêbado, brigando com todo mundo e dormindo jogado no sofá. Ele foi extraditado para a Finlândia, onde começou seu julgamento. Julius foi acusado de 21.316 tentativas de extorsão, 9.598 disseminações qualificadas de informações violando a vida privada e 20 chantagens qualificadas, e tudo isso apenas no caso da Vastaamo, pois além disso havia cerca de outros 50 mil crimes cibernéticos que ele havia cometido nos anos anteriores. Julius também tentava causar de toda maneira possível durante o julgamento, exibindo para as câmeras livros controversos com temas como, por exemplo, a cientologia. Em todo o tempo que foi filmado, Julius parecia feliz e sorridente e orgulhoso do que ele tinha feito, e isso não mudou quando o juiz o condenou das mais de 30 mil acusações que estavam no colo dele. Seu advogado até tentou com que ele respondesse em liberdade ou tentar desacreditar ali algumas provas, mas não tinha muito o que fazer, já que as provas foram fornecidas pelo seu próprio cliente. Ainda assim, a condenação dele ainda gerou ali uma controvérsia, porque parecia branda demais. Ele foi sentenciado a 6 anos e 3 meses de prisão. A advogada Reni Raisko, que representava mais de 2.000 vítimas de Julian, está até o atual momento tentando apelar para que a sentença seja aumentada, e até o momento desse vídeo aqui, o processo ainda está ocorrendo e não foi concluído. Aí, caso você esteja se perguntando o que aconteceu com a Vastaamo, com a empresa aí de terapia online, eles declararam falência meses depois do caso, e até hoje, milhares de clientes ainda não receberam a indenização que pediram na justiça por todo o dano causado. De um jeito ou de outro, Julius hoje está ainda em uma prisão na Finlândia, aguardando para saber qual será o seu futuro, porque ainda tem outros julgamentos para acontecer. Não esqueçam de conferir o meu último vídeo sobre esse grupo hacker bizarro comandado por adolescentes aí, chamado Lizard Squad. É só clicar aí na tela, deixa o like aí se vocês curtiram, e é isso aí. Um abraço e tchau!